A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, rica e abundantemente. Tá tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o pastor Reginaldo Giraldelli e hoje eu quero trazer um tema. Preste atenção nesse tema e quem sabe você já pensou nesse tema. Olha só, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Talvez essas palavras já passaram pelo teu pensamento, talvez essas palavras já passaram pelo teu coração, ou talvez você já verbalizou essas palavras, essa frase. O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que eu faço quando eu não sei mais o que fazer? E por que nós muitas vezes pensamos exatamente nesse tema, nessa frase? E agora, o que eu faço? Normalmente, nós fazemos essa pergunta, eu não sei mais o que eu faço, porque possivelmente nós já tentamos de tantas maneiras solucionar alguns problemas, nós já batemos em tantas portas e nada nos trouxe resultado. E é aí que nós pensamos, e até passa pelo nosso coração essa frase: e agora, o que eu faço se eu já fiz de tudo? Então preste atenção nesse texto que nós vamos ler, que se encontra no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, que diz assim: depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei e já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou. Olha só a oração de Josafá: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governa todos os reinos da terra. És forte e poderoso. És forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus das Sagradas Escrituras. Esse é o Deus Criador dos céus e da terra. Olha, Ele é o Deus que governa todos os reinos da terra. Ele é forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ele. E continua a oração de Josafá: ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante desse templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, de Moabe e do monte Seir. Agora olha este versículo de número 12. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso?
não temos forças para lutar com este exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Que maravilha! Nós vemos aqui que ele disse exatamente essa frase. Ele disse dentro dessa oração, primeiro ele exalta ao Senhor. Depois ele humildemente reconhece as suas limitações. E ele também fala do seu medo para Deus. E também aqui, por último, ele diz assim: nós não sabemos o que fazer, Senhor, diante deste grande exército, deste imenso exército que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. E quem sabe você tem enfrentado muitas lutas, muitas batalhas. Quem sabe você se vê dentro dessa história. Talvez você disse assim: olha, se trocar o nome de Josafá com o meu, essa passagem fala da minha vida hoje. A guerra se levantou. Eu não sei em que área a guerra se levantou. Não sei se esta batalha está dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento. Se essa batalha é contra a sua vida financeira, se ela veio de forma de enfermidades, de doenças, talvez de desânimo, de depressão, se é de ordem financeira, eu não sei. Eu não sei qual calamidade você tem enfrentado. E você já disse essa frase: eu não sei mais o que eu faço diante dessa situação. A primeira coisa, mesmo recebendo uma notícia de que um imenso exército estava quase próximo e eles seriam destruídos, Josafá, ele não se entrega. Eu quero dizer uma coisa para você que me acompanha, me assiste: não se entregue. Há uma saída. Para o homem, pode ser impossível, mas para Deus, nada é impossível. E eu quero dizer para você: não se entregue. Por mais difícil que esteja, não se entregue. Se você está nos assistindo, é porque Deus está falando ao seu coração. Está querendo que você entenda essa mensagem que vem dele. Não se entregue. Então, o que fazer quando não se sabe o que fazer? A primeira coisa, se você pode anotar, anote. A primeira coisa é confiar no Senhor. Porque, embora Josafá disse: não sabemos o que fazer diante desse exército imenso que está prestes a nos atacar, mas esperamos o socorro que vem de ti. E eu gostaria de ler aqui também no Salmo de número 37 e versículo 5, aonde diz assim: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, confia, e ele o ajudará. A primeira coisa, existe um Deus todo-poderoso, cujas mãos há força e poder, e não há quem possa derrotá-lo. Então você vai confiar. A primeira coisa é não se entregar, é não desistir, porque é tudo que o inimigo quer, o inimigo das nossas almas, aquele que está descrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o diabo, o vosso adversário,
anda em vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele que veio para matar, roubar e destruir. Ele quer que você desista, que você se entregue, que você viva uma vida de frustrações, uma vida de decepção. Porque ele existe para estragar a sua vida, para roubar a tua alegria, para roubar a tua felicidade, para destruir a sua família, os teus sonhos, os teus projetos, e que você não tenha intimidade com Deus, comunhão com Deus. E ele trabalha para te afastar da presença de Deus, para que nem mesmo você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Porque ele sabe que com Deus a sua vida dá certo. O nosso adversário, o diabo, ele sabe que estando com Deus, em plena comunhão com Deus, nós somos mais que vencedores. E nós em Cristo, você, se a presença de Deus estiver em você, você se torna uma ameaça para o reino das trevas. É por isso que essa luta se levantou, com o objetivo de você desistir, de você abandonar a presença de Deus, ou de nem buscar a presença de Deus. Porque sendo assim, você se tornará um alvo muito fácil, uma presa fácil para o diabo. Porque quando a presença de Deus está em nós, nós somos invencíveis. Então ele precisa primeiro nos afastar do amor de Deus, da presença de Deus, para que então ele tenha condições de destruir com a nossa vida. Então, não se entregue, mas confie, como está escrito em Salmo 37:5. Entrega esse problema, entrega essa guerra, entrega essa adversidade ao Senhor, porque ninguém mais pode resolver, porque quem tem todo o poder, o único que é suficientemente poderoso para nos dar vitória, é o Senhor. O nosso socorro, a nossa fortaleza, ela está em Deus, ela está no Senhor. Em nenhum outro lugar você será fortalecido, você é fortalecido. Em nenhum outro lugar você adquire armas poderosas para que essas fortalezas sejam destruídas. Somente em Deus está a resposta, a vitória que você precisa para essa luta que você está enfrentando. Por isso que a Bíblia, ela sempre aponta para o alto, para o Senhor. Então, confie no Senhor. Entrega, você precisa entregar estes problemas, as adversidades ao Senhor e confiar. Uma vez que você entrega, não pega de volta. Você entrega. Mas além de entregar, você precisa confiar. Sabe por quê? Olha o que vem em seguida. Se você entregar este problema, essa luta, esta causa ao Senhor e confiar nele, ele o ajudará. Então, quando Deus ajuda alguém, é quando esse alguém, é quando essa pessoa, ela entrega os seus problemas ao Senhor. Quando é que Deus passa a ajudar alguém? Ele passa a ajudar alguém quando alguém lança sobre ele os seus problemas. É quando nós dizemos assim: Senhor,
eu não consigo mais, eu já tentei de todas as formas, agora eu entrego nas tuas mãos. É quando você coloca nas mãos de Deus as adversidades, as lutas, é que Ele então passa a te ajudar. Porque se você não entregar para Ele, Ele só te ajuda quando você entrega. É quando você diz o seguinte: Senhor, agora chega, eu não consigo mais, eu reconheço as minhas limitações, então eu entrego nas tuas mãos. Quando você coloca nas mãos do Senhor, Ele começa a te ajudar. Ele te ajuda quando você entrega. Se ficar com você, o seu problema não será resolvido. E sabe por que não foi resolvido os seus problemas? Eu não sei quais são, como eu já disse, porque ainda está com você e você não tem poder para resolver. Porque todo o poder está nas mãos do Senhor. O seu reino não pode ser vencido. Nas suas mãos há força e poder. Não há nada e ninguém que possa destruir o nosso Deus. Então, quando é que Deus vai te ajudar? Quando você entregar para Ele e confiar. Porque se você não confiar, se você não crer, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E também a palavra do Senhor nos ensina que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então você precisa entregar. E eu te pergunto, você já entregou? Ou está com você? Então, responde uma coisa para mim. Quando é que Deus ajuda alguém? Quando esse alguém entrega o problema em suas mãos, nas mãos de Deus. A segunda coisa foi exatamente o que Josafá fez. A segunda coisa é orar. E eu quero ler aqui um outro versículo no livro de Mateus, que foi o que Josafá fez. Mateus capítulo 7, no versículo 7 e 8, está escrito, nós vamos ler aqui, a partir do versículo 7, peçam e receberão, procurem e encontrarão. Se você pedir para Deus, você vai receber. Se você procurar, então está escrito, procurem e encontrarão. Então, se você não tiver atitude, se você não tomar uma atitude e buscar, você não vai receber. Batam e a porta lhe será aberta. Se você ficar parado e não buscar a presença de Deus e não tomar uma atitude, então você não vai vencer essa batalha. Porque agora, além de orar, nós precisamos agir. Então você precisa buscar em Deus uma estratégia para vencer essa peleja, essa batalha. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E eu pergunto, você tem procurado a presença de Deus para que o seu problema seja resolvido? Você tem procurado insistentemente, com perseverança? Ou você buscou uma vez, buscou duas e a guerra não cessou e você já desistiu? Então você precisa ser perseverante. E diz aqui, batam e a porta será aberta. Você precisa buscar em Deus uma estratégia. Porque se você está usando essa frase, eu já não sei mais o que fazer, é porque todas as suas estratégias se esgotaram. E agora você precisa buscar a estratégia que vem do alto, porque a estratégia de Deus, ela funciona. Agora você precisa confiar, você precisa acreditar. Nós não podemos duvidar.
E mais um outro versículo que eu gostaria de compartilhar. No livro de Filipenses, capítulo 4, está escrito assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Que maravilha! Nós estamos falando de oração. Você entende que a guerra se levanta, os problemas se levantam, é tudo para te esfriar, tudo para te afastar do amor de Deus. Mas você precisa orar, é aí que você precisa buscar mais a presença de Deus através de oração, não se afastar da igreja, porque muitas pessoas, quando surgem os problemas, se afastam da igreja e não oram mais, e não se alimentam mais da palavra, e aí você vai enfraquecendo, porque não congregar, não orar, não se alimentar da palavra de Deus, isso vai trazer para a sua vida espiritual uma anemia espiritual, você vai ficar fraco, e é exatamente nesse estado que o nosso adversário, ele quer nos deixar abatidos, porque ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós estamos caminhando para o final dessa mensagem. Olha, se Deus fala conosco através das Escrituras, nós falamos com Ele através da oração. Então a oração é uma parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor. Através da oração, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus. O verdadeiro cristão entende que a oração deve ser uma prática constante durante toda a sua vida. Mas o inimigo, ele se levanta para roubar a nossa vida de oração, para nos enfraquecer. Então vá para a oração, meu querido. Vá para a igreja, caso você não tenha ido mais. Volte para a casa do Senhor. Volte e se alimente da palavra de Deus. Ore. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, orai sem cessar. Que maravilha, que maravilha. Porque todos que procuram encontram, todos os que pedem recebem, e para todos que batem a porta é aberta. Deus não vai rejeitar. Deus, ele quer ser encontrado por você, meu querido. Deus quer ser achado por você. E isso só pode ser real, isso só pode acontecer se o buscarmos, se batermos, se pedirmos. E veja que, voltando aqui no livro de 2 Crônicas, vamos achar aqui, no capítulo 20, olha só, e foi exatamente isso que eles fizeram. Primeira coisa, ele não se entregou, ele orou, e aqui no versículo de número 13, olha só, enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio, sobre um profeta. Então veja que depois de oração, depois de clamor, depois deles jejuarem, depois deles buscarem, depois que eles se reuniram, depois que foram se revestir da presença do Senhor, veja que o Espírito de Deus então vem através do profeta e começa a dar estratégias. Porque se esse povo, se eles se entregam, se eles não oram, se eles não jejuam, se eles não se reúnem, se eles não buscam, não haveria uma direção da parte de Deus.
Então veja, você precisa de uma orientação, você precisa de uma estratégia, mas isso só vai acontecer se você for para a oração, se você fizer o que precisa ser feito, porque agora não é momento de você achar o porquê de que todas essas coisas sobrevieram, não é momento de nós ficarmos revoltados contra Deus, mas se revoltar contra a situação. E foi o que eles fizeram, eles buscaram a presença de Deus, e porque eles buscaram, se cumpriu aqui Mateus capítulo 7, versículo 7, que quando eu busco eu encontro, que quando eu peço eu recebo, que quando eu bato as portas se abrem. Foi isso que eles fizeram, e até que veio a resposta, e olha só o que aconteceu. E ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Que coisa maravilhosa! Por que que é de Deus? Porque eles entregaram. Agora aquilo já não os pertencia mais. Porque quando nós entregamos ao Senhor, é dele. Então, como ele foi procurado, como o Senhor foi consultado, porque Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer te ajudar. Deus tem uma saída para esse problema. Deus quer te socorrer. Ele só está esperando você confiar nele. Ele só está esperando você entregar para Ele. Ele quer revelar o poder dele sobre a sua vida. Ele quer se revelar a você. Por quê? Por um motivo, porque Ele ama você. Por causa do amor incomparável de Deus. Ele quer te livrar de laços. Ele quer te livrar da depressão. Ele quer te livrar do desânimo. Ele quer curar você, seja na sua alma, no seu corpo. Ele quer te abençoar, porque Ele te ama, porque você é amado do Senhor, é amada do Senhor. E Deus manda dizer assim, na sua palavra, do mesmo jeito que o Espírito Santo falou, o Senhor diz também a você: não tenha medo. Olha só, não tenham medo, não fique desanimado por causa desse exército, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Que maravilha! Se você confiar, se você entregar, Ele toma essa luta e batalha por você. E olha só que coisa interessante, veio toda uma estratégia de Deus, dizendo o seguinte: amanhã marchem contra eles, né? E depois, aqui no versículo de número 19, então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Jerusalém e Judá fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. E sabe o que aconteceu? Aqui no versículo de número 21. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Olha só, nós vemos que tudo isso aqui são armas que o Senhor disponibiliza para aqueles que nele confiam. Oração, jejum, adoração, palavra.
depois que veio a estratégia da parte de Deus, eles ganharam aquela vitória. Eles começaram a louvar e aquele exército, eles foram confundidos. E entre eles houve ali uma grande matança do próprio exército inimigo. Um começou a matar o outro. Todos eles foram desbaratados. E esse povo que confiou no Senhor obteve vitória. Você vai também cantar o hino da vitória. Se você confiar no Senhor, você vai sair dessa situação. Eu quero orar com você neste momento, que creu nessa palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa esta palavra no coração de cada pessoa. Tira todo medo, toda falta de fé. Tira o desespero e que ela se acalme e que ela aprenda a confiar em Ti. Porque o nosso socorro e a nossa fortaleza vem do Senhor. E eu sei que, confiando no Senhor, o Senhor nos dá estratégia. E que venha a estratégia para cada pessoa que nos acompanha. Porque a estratégia do Senhor funciona. Porque nas Tuas mãos há força e poder e não há quem possa resistir. Levanta os que estão caídos, dá ânimo, dá coragem, que a presença do Senhor envolva e que venha um renovo da parte do Senhor agora e que ela comece agora a adorar ao Senhor. Porque eu sei que adorando, orando, jejuando e confiando, nós vamos vencer todas as nossas batalhas. Em nome de Jesus, amém. Cante, louve, adore. Isso faz com que os céus se abram e que a presença de Deus venha sobre a sua vida. Deus abençoe esta palavra no seu coração. Nos encontraremos na comunidade da família de Deus. Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus. Shalom.